Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que bom estar aí com você. Aqui começa, o nosso programa Entre Elas. Que Deus possa te abençoar, te dar um dia abençoador, cheio da graça do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Hoje é dia 11, de junho de 2020, ano de Davi, ano da unção de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê assim um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus. É um prazer enorme estar aqui com você, sabe? Dividindo com você aquilo que Deus tem passado para nosso coração. Então eu quero hoje que você medite numa palavra, que nós somos nós que construímos a nossa história de vida. Eu construo, você constrói. Cada dia, cada momento, nós construímos a nossa história de vida. E o responsável de construir a sua história de vida é você mesmo, sabe? Nós que construímos os nossos dias, as nossas escolhas. É você que escolheu aonde morar, você que escolhe o marido que você vai casar, você que escolhe quando ter filho. Aí você diz, mas eu engravidei. Não, tudo desde a partir do momento que você toma uma posição, de ser esposa de um homem, de estar ali deitando, dormindo, então você já tomou uma posição de você escolher que você vai ter filhos, que você escolhe a sua família. É isso que eu quero passar para você. Olha, a responsabilidade que você tem, que cada dia você vai construindo a história da sua vida. E todos na sua vida, toda a família sua, ela vai se lembrar, todas aquelas pessoas, mesmo depois que você for embora, morrer, Deus te levar, a sua morte chegar, mesmo depois de tudo isso, a sua história vai ficar. Quem vai contar a sua história vai ser a sua família, vai ser os seus filhos, vai ser os seus amigos, vai ser aquelas pessoas que estiveram ao seu lado. Então, aquela história que você construiu, será ela que vai ser dita. Agora, você vai fazer a escolha se eles vão contar uma história boa ou uma história má, Você que conta a história, você que constrói. E eles que vão contar a história, os seus netos. Minha avó era assim, minha mãe era assim, minha irmã era assim. Então, cada dia que passa na nossa vida, nós construímos a nossa história. Então, dê atenção, perceba bem a história que você está construindo, porque quando você for embora, é essa história que vai ficar. E mesmo que se você não falecer, mas é uma história que aonde você for mudar de estado, mudar de casa, mudar de lugar, aquela história que você construiu é aquela história que vai ficar de você, entendeu? Então, preste bem atenção, dê atenção nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas que você tem feito, nas mínimas palavras que você tem dito, porque você está construindo a sua própria história, você está construindo uma história para que os outros possam olhar e ver a sua história, porque a história não é só no livro. Quando a gente pega um livro e começa a ler uma história daquele autor, você vai ser o autor da sua história. Então, que você aprenda que neste dia você tem uma responsabilidade muito grande de você começar a pensar que história eu estou construindo para que os outros possam ler mais tarde a minha vida. Então, que nós paramos e pensamos, uma história de amor. Eu amava, então distribua amor, receba com amor. A fonte tem que ser o amor, E o amor vem de Deus, do Senhor Jesus, tá bom? Já baixou o aplicativo aí? O nosso da MotivaSat? Se não, você não baixou, começa aí. Vai lá no celular, baixa o aplicativo, passe, ensine alguém a baixar o aplicativo, sabe? Ou você mesmo baixe para essa pessoa, MotivaSat, para que todos possam ouvir a voz do Senhor Jesus, tá bom? Então, baixa aí o seu aplicativo, passa para as outras pessoas, vai no Facebook, começa a compartilhar o nosso programa, compartilha mesmo, vai no YouTube, se inscreva, ativa o sininho e coloca ali MotivaSat e começa a distribuir, compartilhando para todo mundo que você conhece a MotivaSat. Que Deus possa te abençoar. E se você quiser, quando você baixa ali o MotivaSat, a rádio MotivaSat, você já vê um botãozinho verde, você já clica ali porque você vai cair diretamente aonde? No WhatsApp.
E no WhatsApp você vai poder deixar a sua mensagem, o seu recadinho, o seu pedido de oração, tudo aquilo que você quiser deixar ali, você deixa no WhatsApp. Então você pode anotar aí, é 44 99897 6833. 44 99897 6833. Pode mandar o seu recadinho, pode mandar sua mensagem, seu pedido de oração. Que Deus possa te abençoar, porque eu sei que você vai compartilhar mesmo e vai mostrar para todo mundo, evangelizar, fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Construindo a sua história. E a sua história você já sabe. Tá ali, ó. Todo dia ela sempre passava o WhatsApp, ela passava no Facebook pra gente compartilhar. Então ela evangelizava. Então é uma história que você vai fazendo cada dia da sua vida. E hoje tem o culto nosso, né? Aqui em Jandaia do Sul, que eu convido você, porque eu sei que Deus vai bradar do céu, eu sei que o Senhor tem uma palavra, porque nada que é feito para o Senhor é em vão. E hoje nós estamos aqui na Avenida Senador Souza Naves, 495, esquina com a Caixa Econômica Federal e com a lanchonete Kikoshinha. Estaremos lá, o pastor Valdo Figueiredo, o bispo Isaac Souza e eu, junto com o meu esposo, né, e o pastor Fátima, nós estaremos lá num culto abençoado para a sua vida, para orar por você, para que você, junto conosco, possamos louvar e adorar ao Senhor. E também deixo o endereço de Mandaguari, né, da nossa sede, Comunidade Internacional da Igreja Renovar. Nós temos o nosso endereço da nossa sede, que é Avenida Amazonas 2220, no centro de Mandaguari, pertinho do Mercado Camilo e da Farmácia do Nelson. Certo? Nós estamos sempre lá, eu e o pastor Valdo Figueiredo, nos domingos às 9 horas da manhã, neste domingo, fazendo parte, né, participando do corpo e do sangue de Jesus. Então, da nossa Santa Ceia. Então, que você esteja lá neste domingo. E à noite, às 19 horas e 30 minutos, com o bispo Isaac Souza, também para participar do corpo e do sangue de Jesus, onde você vai renovar a sua aliança. Cada mês você renova a aliança que você tem com o Senhor. Em Apucarana, no domingo pela manhã, 9h30 da manhã, na rua Rio Tibagi, 251, em frente ao Mercado Irmãos Pereira, no bairro de João Paulo I, às 9h30 da manhã, neste domingo, também participando do corpo e do sangue de Jesus. E em Maringá também, às 19 horas, com o pastor Adão, Avenida Licídio de Held, 1488, Jardim Alvorada, em frente ao Mercado Canção, onde também estaremos no sábado, às 19 horas e 30 minutos, nós também estaremos ali em Maringá. Então, nós vamos aguardar, nós vamos esperar você e fazer questão de estar ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. E anota aí o nosso WhatsApp para você não esquecer, porque se você não pegou algum endereço, alguma coisa, você já tem o WhatsApp, que é 44998976833. Baixa aí, curte aí nosso Facebook, entra no YouTube, sabe? Aproveita a oportunidade e começa aí a evangelizar, tá bom? Você já está construindo a sua história. Que Deus te abençoe neste dia mesmo, grandemente. Eu quero aproveitar também para usar as palavras do pastor Valdo, que ele falou hoje pela manhã, para o bispo Isaac Souza. Que Deus abençoe ele nesse aniversário dele, mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu, que o Senhor te dê muita saúde, muita paz, muita alegria, porque o Senhor, quando ele te levantou para esse ministério, não foi em vão. Tudo que o Senhor dá em suas mãos não é fácil mesmo. Cuidar da vida, cuidar e lutar. A sua guerra com Satanás vai ser sempre. Eu digo isso não porque é o bispo Isaac Souza, mas como sendo esposa de pastor
o pastor Valdo Figueiredo, fui filha de pastor da Assembleia de Deus. Então eu sei, sou sobrinha de pastores, e eu sei que cada pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande na obra de Deus, e que o diabo, ele se levanta de todo jeito para destruir, porque não vai destruir a vida do pastor, mas ele vai destruir também a obra do Senhor. E a obra do Senhor, quem cuida, quem manda, quem dá ordem é o Senhor. Então, quando se levantar, está levantando contra Deus e não contra o homem. Então, que nós deixamos esse abraço muito grande. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos, não é uma amizade que começou há 1 mês, 2 meses, mas são muito tempo que a gente se conhece, e a gente ama demais, demais essa família, os seus filhos. Nós nos conhecemos há muitos anos, vi o Isaquinho, a Keren, desde pequenininha, crescerem. Então, que Deus possa te abençoar, te dar muita saúde e sabedoria que vem do alto, porque você foi escolhido por Deus. Eu tenho certeza disso, que Deus te escolheu para estar nesse ministério e como presidente desse ministério. Então, o Senhor te deu, e Ele vai te honrar até o último dia da sua vida, até a última respiração, como diz o pastor Valdo. Ele diz assim para mim: eu quero que o Senhor, até o último dia da minha vida, eu prego esse evangelho. E eu sei que o bispo Isaac também pensa da mesma forma, e foi para isso que o Senhor escolheu vocês. Tá bom? Amém. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Amamos vocês. E vamos lá, né? Fazer uma farofa aí. Quando você fizer essa farofa, você convida o bispo Isaac para ele comer essa farofa que eu vou dar hoje, tá bom? Quando acabar tudo isso, aí pode fazer um churrasco bem grande, né? E levar essa farofa aí, tá bom? Vamos lá. Farinha de milho. Você pode pôr outra farinha, mas de preferência é a farinha de milho que eu peguei a receita. Mas a gente sempre faz com farinha de milho. Mas se você quiser farinha de mandioca, qualquer outro tipo de farinha também pode ser. Couve bem fininho. Olha que couve faz bem para a saúde e para o estômago, hein? Couve, você corta bem fininha a couve. Linguiça calabresa, também você corta bem fininho, bem quadradinho ela. Azeite e bacon. Bacon também bem fininho. Bacon é gostoso. Faz um pouquinho mal, mas de vez em quando não vai fazer mal, não. Um bacon bem cortadinho, frita o bacon, frita a linguiça, aí depois coloca a farinha, sabe? Coloca cebola, alho do seu gosto, cenoura ralada, coloca bem raladinha ali, coloca tudo na frigideira, no azeite, frita, e logo coloca umas 3 folhas de couve, e depois a farinha, e vai mexendo. Fica uma delícia. Essa eu já fiz, então essa eu posso garantir que é uma delícia para nos preparar, para a gente ir treinando, para quando acabar toda essa pandemia, a gente fazer um churrasco para comemorar o aniversário de todo mundo. Amém? Que Deus te abençoe, tá? Grandemente a sua vida neste dia. Então, eu quero ler também aquele versículo que eu sempre coloco, que a gente está lendo Provérbios, eu creio que você também está, aonde nós queremos aprender e adquirir sabedoria que vem do alto do Senhor Jesus, né? Como sempre, não dá para ler todo o capítulo, mas você pode ler. Leia aí, Provérbios, capítulo 10, que diz assim, ó, no capítulo 10, como humilde está a sabedoria. Com o humilde está a sabedoria. Aquele que é humilde tem sabedoria. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria. Então, se tem alguém te desprezando, pode olhar com assim, com desdém, porque não tem sabedoria mesmo. Então, nem vale a pena perder o seu tempo, né? Então, com o humilde está a sabedoria, e o que despreza o seu próximo é falta de sabedoria. Agora, o outro versículo que eu também peguei diz assim: como joia de ouro, presta bem atenção, como joia de ouro no focinho de uma porca. Sabe o que é porco, né? Porca. Como joia de ouro no focinho da porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão dela. Isso daqui e não sou eu, é provérbio, pode ir lá, ler o capítulo 10 de provérbio inteirinho, você vai ver esse versículo. Como joia de ouro no focinho da porca, assim é a mulher formosa que se aparta da sua razão. O fruto do justo é árvore de vida.
Então o justo só tem, você vai ver que ele é uma árvore de vida, toda a sua família tem vida, vida que vem do céu. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje e que você possa ler todos os dias um capítulo de Provérbios. Eu falei do dia 10, mas você pode colocar qualquer versículo, você pode começar a ler o livro de Provérbios hoje. Começa a ler para você ter mais sabedoria, aprender. Eu tenho lido assim com muita atenção, já li outras vezes, mas desta vez eu comecei a ler de novo e eu acho assim algo que vem do céu mesmo para nos ensinar. Depois tem o livro de Eclesiastes, tem Cantares de Salomão, que também eu acho assim um livro maravilhoso, que ontem eu estava pensando, eu quero começar a ler Cantares de Salomão, que fala da esposa, do marido, em todas as áreas da sua vida. Então é algo assim, é cada livro mais lindo que o outro, mais ensinamento para nós mulheres. Para você que eu tenho hoje também, eu disse que eu ia falar só de mulheres, né? Da Bíblia. Então hoje eu quero falar de duas mulheres ao mesmo tempo. Então eu quero falar das duas mães de Moisés. Todo mundo já ouviu falar das mães, né? Das duas mães de Moisés. Uma delas, duas mães, Joquebede. Seu nome significava o Senhor é glória. Joquebede, a mãe de Moisés. E a filha de Faraó. A filha de Faraó, que todo mundo já ouviu também e sabe das duas mães. Olha que privilégio, ele teve duas mães que amou muito Moisés e cuidou dele. Foi tudo propósito de Deus. E Deus, quando ele tem, ele dá sempre em dobro. E para Moisés, que amavam mesmo ele, o amor foi dobro, né? Joquebede, o amor pelo filho, uma mulher de fé, ela deu a força, toda a força que ela tinha, coragem, ânimo para ela agir no meio de opressão. Então, no momento mais difícil, já começou na vida de Moisés, logo que ele nasceu, ele já começou a ter problema. Por quê? Foi o que eu disse agora há pouco, né? Quando eu estava falando do aniversário do bispo Isaac. Por coincidência, agora eu estou ligando uma coisa na outra. Moisés, um homem de Deus, foi levantado para guiar o povo de Deus. E olha o que este homem passou. Falatório contra a vida dele, o que ele foi. Todo mundo conhece a vida de Moisés. A vida de Moisés foi o que esse homem sofreu. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele, porque ele tinha que dirigir o povo de Deus. Então, quando Deus convoca, quando Deus chama, que o pastor Valdo sempre diz para mim, eu tenho um chamado, tá? Tem vários pastores, várias pessoas que falam do evangelho, mas tem aqueles que têm o chamado de Deus. Ele é especial, ele tem um chamado de Deus que você, quando você vê ele pregando, quando você vê ele orando, quando você vê a vida dele, você começa a perceber que ele tem um chamado especial de Deus na vida dele. E se ele é perseguido, porque dizem, né, aí que a árvore que dá fruto, ela cheia, todo mundo joga pedra para derrubar os frutos. E se você for parar, é verdade, né? Para parar para pensar, você vai falar, é verdade. Então, se não tá jogando árvore na sua, não tá jogando pedra na sua árvore, então é porque você não tá tendo fruto. Se tá tendo fruto, pode ter certeza que é porque os frutos são bons e todo mundo tá querendo derrubar esses frutos. E Joquebede, ela era escrava. E Deus, ele tinha preservado o filho que estava que tinha tido dentro do ventre dela, que ela colocou no mundo. Esse filho, Deus tinha, sabe, um propósito na vida dele. E Joquebede, ela era uma mulher escrava. E foi ela que gerou este grande homem de Deus. E a filha de Faraó, ela era uma mulher gentil, ela era uma mulher amável, ela era uma mulher compassível, ela era uma mulher corajosa, porque para tomar atitude no momento que o pai dela tinha dado aquela ordem para matar todas as crianças, e ela pega justo um menino e começa a cuidar e criar, ela foi muito corajosa nesse momento e livrou aquela criança da morte. Ela livrou Moisés da morte, seu filho adotivo, mas ela teve um amor muito grande e ela criou esse filho por 40 anos, ela cuidou deste filho. Então ela cuidou para Joquebede e ela criou para o Senhor.
E ela cuidou, né? Ela cuidou deste filho. Joquebede, escrava, mulher que pertencia ao Deus de Abraão. Você pertence ao Deus de Abraão. Eu pertenço ao Deus de Abraão, sabe? E Joquebede também, ela acreditava nas promessas de Deus. Você acredita nas promessas de Deus? Eu acredito nas promessas de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Acredito fielmente nessa palavra. E mas sempre tem o perseguidor, né? E os israelitas, eles começavam a crescer em números. Então, o que aconteceu? O faraó, ele começou a ficar com medo. O inimigo começa a ficar com medo quando você começa, né, crescer na presença do Senhor. Então, ele começou a ver aquele povo. O povo judeu, ele começou a perceber que aquele povo estava crescendo e que aquele povo poderia se aliar a um exército poderoso ali e fazer uma preocupar com a vida dos israelitas. Por causa disso, ele fez o quê? Eu vou ler para você, para que você possa lembrar, né? Porque eu acredito que você já viu, já leu, já ouviu pregações, mas eu vou aqui. O nascimento de Moisés. E foi um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Imagina, né? Você esconder uma criança por 3 meses quando ela nasce. Ela já nasce chorando, quando ela quer mamar, ela tá chorando. Quando tudo que acontece, que ela tem dor de barriga e ela tá com aquela dorzinha de barriga. Aí você tem que, imagina 3 meses, os 3 piores meses de uma criança que ela mais chora, de dorzinha de barriga, dor de ouvido e fome. E ela teve que esconder o filho dela. No versículo 3 diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Aí no versículo 4 diz que a filha de Faraó desceu para lavar no rio, para tomar banho, e as donzelas que passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e tomou aquela criança e foi cuidar daquela criança. Então, por causa de que a gente pode perceber, né? Perguntar assim, por que será que Joquebede, ela escondeu aquela criança durante 3 meses e depois de 3 meses ela teve que tomar uma atitude tão drástica, tão forte na vida dela para livrar o filho dela? Porque ela não queria perder o filho, ela não queria que o filho dela morresse. E o que ela fez? Ela começou a ser pressionada. A pressão começou porque a criança começou a crescer. Claro que tem o propósito de Deus também, que tudo é propósito de Deus. O Senhor, ele vai também fazendo cada dia os seus propósitos. Quando nós nos entregamos, quando nós confiamos na promessa do Senhor, é Ele que começa a realizar os propósitos dele na nossa vida. Então, aí eu te pergunto, né? Ela foi pressionada. Então eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Quando você é pressionada, quando alguém te pressiona, qual é a sua atitude quando você se sente pressionada por alguma atitude? Você fica deprimida, você fica chorosa, você chora à toa, você fica angustiada, até começa a entrar em depressão, você fica revoltada. Eu vou te citar um exemplo para você, como eu sempre fui vendedora, gerente de ótica. Então, eu sempre vivi durante muitos anos, até há 2 meses atrás, em São Paulo, eu era vendedora, né, na ótica. E nós, quando somos vendedores, todo vendedor tem que bater uma meta. A pressão de um vendedor é terrível, é terrível. Terrível, porque se você não bate meta, diminui seu salário. Se você não bate meta, seu patrão te chama. Se você não bate meta, tem reunião pra te, sabe, escorraçar, pra ficar te pressionando. Por que você não bateu meta? O que você fez o mês inteiro? Os clientes entrou. Por que você perdeu o cliente entrou e você não conseguiu vender? O que tá acontecendo com você? É uma pressão que só quem vive isso é que sabe. Que sabe o que é pressão de um vendedor. É terrível para você bater meta. E eu sei que tem outras profissões, outras, né, que as pessoas também precisam bater meta em banco, tem que estar ali batendo meta. Então, o desespero, a pressão é muito grande.
Um marido, por exemplo, quando ele começa a ser pressionado, né? A gente tem um pouquinho de experiência, nós mulheres. Já pensou quando você quer alguma coisa, você fala assim pro seu marido, eu quero comprar um vestido, eu quero comprar uma bota, agora vai entrar o frio, eu quero comprar uma bota, eu vou comprar uma... E você fica pressionando até que ele te dá para você. Então, aquela pressão sobre a vida dele, né? Eu quero uma casa nova. Eu quero um carro novo. Às vezes não é o momento de você comprar, mesmo que o dinheiro seja seu, que você divide esse dinheiro, não é momento para você estar ali, sabe, comprando uma casa, comprando um carro, mas você tá ali, sabe? Eu quero mudar de casa, eu quero morar em tal lugar, eu não quero mais morar nessa casa, eu quero um móveis novo, eu quero um carro novo, meu carro tá velho, eu quero pôr gasolina, aquelas coisas que mulher entende mais. E a gente começa a pressionar o nosso esposo, o nosso marido. E vice-versa também, o marido também tem muitas coisas que ele começa a pressionar você de uma forma e que você fica pressionada. Então, que tipo de recurso nós temos quando nós sentimos incapazes de encarar essa pressão sobre a nossa vida? O que você faz quando você percebe a sua incapacidade? Porque às vezes, dependendo da pressão, a gente se sente incapaz dependendo da situação. E você, como você faz para você, sabe, passar por esses obstáculos, por essa pressão e você... Porque a Joquebede, ela foi pressionada. Ela sabia que a pressão dela foi muito séria. Era para tirar a vida do próprio filho dela. Então ela tinha que proteger o filho, olha de quem? Ela tinha que proteger o filho de Faraó, de homens poderosos, sabe? E às vezes a pressão ela é tão grande que essa mulher, imagina você sendo pressionada. Eu já vi mãe pressionada pela polícia, querendo pegar o seu filho ter que fugir, sabe? Porque... mexe com coisa que não agrada a Deus, mas a mãe que é mãe, ela sofre, que ela ama, mesmo que ela sabe que tá certo, que sabe que a lei tá certa, mas ela tá ali sofrendo, vendo seu filho ser pressionado de uma forma tão... é terrível. Então, nós vimos ali que Joquebede, ela sofreu demais, mas ela cria na promessa do Senhor. E a comunhão que ela tinha com o Espírito Santo de Deus. Então, qual é a resposta quando você está sendo pressionada? Você, sabe, ter comunhão. Isso daqui é só para quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quem não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus não vai entender nada disso. Vai falar que a pastora Fátima está falando coisa sem coisa, está falando besteira. Mas quem tem essa comunhão com o Espírito Santo de Deus sabe muito bem do que eu estou falando. Essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, ela é poderosa na nossa vida. Da mesma forma que o Espírito Santo, olha, diz aqui Romanos 8:26, diz assim, da mesma maneira também que o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus, olha, pode acreditar, o Espírito Santo de Deus, ele intercede. Sabe por que às vezes ele intercede com gemidos inexprimíveis? Para ninguém possa ouvir sua oração, para que o diabo não entenda a sua oração. Às vezes as pessoas falam assim, por que falar em língua se eu não vou entender? Porque tem coisa que não é para você entender. Tem coisas que é o meu espírito com o Espírito Santo de Deus para levar minhas orações até ao trono de Deus. E não interessa para você. Então, o que Deus fez? Ele deixou o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida com gemidos inexprimíveis, na hora que, sabe aquele momento que você tá chorando, que você tá angustiada e que você começa a falar em línguas, você começa a falar ali, sabe, profetizar para você mesmo, você sente a presença do Espírito Santo de Deus, para que ninguém ouça, para que ninguém saiba de nada. E Joquebede, ela era sábia, ela sabia que ela não estava só. E você sabe, você que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe que você não está só. Eu sei que eu não estou só, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, quando nós sabemos, nós temos autoridade do Senhor. Faraó, ele deu ordem, olha, vai matar todos os meninos hebreus, tudo aqueles meninos que nascer, a gente vai tirar a vida deles. Ela, imagina como ela fez.
Eu até imagino, assim, eu fecho os olhos e imagino. Ela deve ter pego aquela criancinha pequenininha, ela deve ter apertado no seu peito, ela deve ter ficado ali apertando aquela criança, cuidando daquela criança, porque ela cuidava, porque a princesa, a filha de Faraó, ela permitiu, ela deu, Deus mexeu tudo ali, né? Armou uma estratégia para que ela mesma, que todo mundo já sabe, que Miriam pegou, cuidou, levou, falou: eu tenho uma ama que vai cuidar de Moisés. E ela, sabe, mas antes de tudo isso acontecer, ela tinha que proteger o filho dela. Ela tinha para que ninguém ouvisse o choro daquela criança. Agora, imagina o que ela fez. Ela ouvia as mães do lado da casa dela, vizinhas gritando, chorando, porque tinham levado o seu filho morto. Imagina aqueles gritos, aquelas mães gritando socorro, gritando porque eu tinham tirado o filho do seu colo. Então, imagina o desespero de Joquebede quando ela ouviu aqueles gritos daquelas mães e ela tinha que proteger. 3 meses ela tinha que esconder o filho dela. Como ela conseguiu deixar o filho dela calado, sem que ninguém ouvisse? Porque uma vizinha poderia ter ouvido. Você sabe que hoje a parede, né? Dizem que as paredes têm ouvido, né? E tem, ó. Pode ter certeza que as paredes assim, dizem que parede do quarto tem ouvido, a parede de uma casa tem ouvido. Às vezes eu tô conversando com meu marido, porque eu e meu marido, a gente, graças a Deus, nessa área a gente conversa muito assim. Aí eu falo pra ele: ai, as paredes têm ouvido, vamos falar baixinho, né? Pra que ninguém ouça. E imagina a Joquebede, ela sabia que as paredes dela tinham ouvido e que tinha gente ali, até se puder, sabe assim, coloca, eu já vi nos filmes, coloca um copo pra ouvir o que o outro tá falando. É um absurdo, né? Mas essas coisas. Tinha acabado de perder aquele filho recém-nascido por causa do decreto do rei. Ela ia dedurar, ela ia falar: ah, Joquebede. Agora imagina. Mas por que Joquebede, ela escondeu o seu filho e chegou no momento certo? Quando chegou 3 meses, o Senhor colocou no seu coração: agora é hora de você agir. Agora é plano de Deus, agora é o meu plano de uma... Ela não sabia que isso estava acontecendo, que era plano de Deus. Mas o Senhor foi dando discernimento, sabedoria, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então Deus começou a dar sabedoria para ela. Ela começou a imaginar como ela faria para salvar o filho dela. Aí, para agir, ela tomou uma decisão sem desespero. Ela não precisou se desesperar, ela não precisou se descabelar. Ela ouvia, a única coisa que ela ouvia era os gritos daquelas mulheres, mas nem por isso a gente sabe, sempre fala aqui, um controle que ela tinha sobre ela, porque ela confiava no Senhor. Aquela pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus é impressionante. Eu não sei se você já viveu com pessoas assim, ou se você conhece. Ela tem um controle assim, todas as vezes você tá lá descabelando, a pessoa tá toda controlada pelo Espírito Santo de Deus. Eu, graças a Deus, o pastor Valdeli, eu começo a ficar ali, calma. Deus é Deus ou não é Deus na sua vida? Então, sempre precisamos de ter controle nos momentos de tempestade. E foi o que Joquebede fez. Ela, controlada pelo Espírito Santo, nesse momento ela teve calma. Ela não ficou aflita, ela não ficou angustiada, ela não ficou desesperada, porque quando você fica desesperada, você começa a fazer coisa besteira, você começa a fazer coisa errada. Imagina, se ela fizesse isso, o filho dela ia ser morto. Quando Joquebede agiu, ela agiu como? Pela fé. Ela agiu pela fé que ela tinha em Deus. Se você agir como pela fé, pode ter certeza, você pode estar passando o maior perigo da sua vida. Quando você age pela fé, o Senhor te abençoa, o Senhor ouve a sua oração. E qual era o objetivo, como ela tinha que proteger? Ela se uniu com o marido dela e começaram a orar, e começaram a pedir. Ela estava pondo em prática a palavra de Deus. Quando nós confiamos, quando nós temos fé, nós colocamos em prática a palavra de Deus. Por que nós colocamos em prática a palavra de Deus? Porque nós lemos a palavra de Deus, porque nós temos conhecimento. É a hora que o Espírito Santo de Deus faz você lembrar e você
lembrei daquela palavra que diz em tal livro, em tal capítulo, tal versículo. Aí você vai na Bíblia e você pega, aí você lembra e o Senhor fala com você. Os planos de Deus é assim. Ele usou, sabe, de várias maneiras para poder libertar aquele rapaz, Moisés, aquele menino. O Senhor, ele ia salvar, porque ele é o libertador do povo judeu. Então Deus tinha um plano, e Deus tem plano na vida dessa mulher que está me ouvindo agora. Deus tem um plano na sua vida. Se você tem fé, se você crê nas promessas do Senhor, o Senhor tem um plano na vida dos seus filhos, na sua casa, no seu lar. Pode confiar, pode ter fé, não precisa se desesperar não, não precisa ficar angustiada, desesperada não. Confia no Senhor. Confia no Senhor, dobra o seu joelho e ora. É assim que nós devemos resistir, confiar em Deus, sabe? E pensar, o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito na minha vida. Tá acontecendo alguma coisa que tá te deixando um pouquinho triste, alguma coisa assim? O Senhor tem propósito para tudo. Tudo, até nas horas mais difíceis, são experiências, né? Que o Senhor vai te dando para que você possa superar os obstáculos. Quantas mães hoje, eu digo com certeza porque eu conheço muitas mães. Aqui no Paraná já estou conhecendo, conheci São Paulo, conheci por onde que eu andei, eu sempre vejo. E a gente vê pela televisão, a gente vê pelas redes sociais, você vê. Quantas mães de adolescente, quantas mães têm chorado, passando com seus filhos desespero na droga, na prostituição, que não quer trabalhar. Esses dias uma mãe disse para mim, meu filho não trabalha, eu até pensei que era uma criança pequena, ela disse, não, ele tem 29 anos. Então, são coisas que a mãe, quantas mães têm passado por sofrimento tão grande na sua vida por causa dos seus filhos, por causa do seu lar, quantas famílias têm sofrido por causa da atitude do inimigo, né, querendo destruir. Joquebede e o seu filho era Moisés, que era o libertador de um povo. Ela deve ter agradecido ao Senhor quando tudo começou a acontecer. O filho dela foi parar nas mãos, né, da filha de Faraó. Quando ela começou a perceber, ela falou, meu Deus, acho que ela deve ter dito assim, que maravilha, Deus cuidou do meu filho. Quantas crianças morreram, o meu não morreu. Olha que coisa, o Moisés foi parar justo na casa de Faraó, aonde o inimigo estava procurando filhos, crianças, mandou matar, e lá dentro da casa, dentro do palácio, tinha um israelita, preparado por Deus, com a filha dele, ele estava ali dentro. Olha como que Deus faz. Eu acho assim, maravilhoso que Deus faz. Deus te coloca dentro da casa do inimigo, dentro da casa do inimigo, e o inimigo não fica sabendo. Ele não fica sabendo. Por quê? Porque é uma proteção. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Então, tá cercado de anjo. Quando acontecer alguma coisa aí na sua casa, que você estiver pensando, o inimigo tá aqui, tá se levantando, pense assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam. Então o anjo do Senhor está ali, o anjo do Senhor está na igreja, o anjo do Senhor está na porta de uma igreja com espada desembainhada, ali tem anjo do Senhor. Então eu creio no poder de Deus, eu creio, sabe, que Deus ele tem planos assim, e Deus, quando a gente tem fé, quando nós cremos na promessa do Senhor, ele nos dá uma coragem. Você já passou por situações que você fala assim, não era eu? Não era, porque aquela coragem, aquela atitude que eu tomei, eu não sou corajosa desse jeito. Aí, de repente, né, você percebe você tomando atitudes que você nem imagina que você tomaria. Você faz coisas que você não imagina que você fazia. Mas por quê? Porque o Senhor, ele te toma pela mão. Ele te dirige, ele te leva para onde ele quer, ele permite o que ele quer. Tudo que estiver acontecendo na tua vida, não pensa que é o inimigo que está vencendo, não. É permissão de Deus. Até a hora que ele chega e fala, basta, chega, agora eu vou tomar uma atitude. Aí
segura, porque aí Deus ele começa a agir. Então, eu creio no poder de Deus, eu creio nas promessas do Senhor. Olha que Moisés esteja, olha o privilégio desta mulher. Privilégio dessa mulher não, privilégio de Moisés. Ele desde pequenininho nasceu já sendo perseguido, mas ao mesmo tempo ele tinha duas mulheres para proteger, duas mães. Uma era escrava e uma era princesa. Olha que privilégio desse menino. E o Senhor, e você também tem esse privilégio. O Senhor te protege, o Senhor tem guardado os seus filhos, o Senhor tem guardado a sua casa, o Senhor tem guardado você, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem protegido, não esquece disso, a proteção do Senhor. Por que que a princesa estava ali protegendo, a Joquebede estava protegendo? Porque a vida era de um homem, o futuro libertador de Israel. Você não sabe o que vai ser daqui para frente. Você não sabe do dia da manhã. Você olha hoje na perseguição, você olha assim, mas você não sabe. É grandes coisas. Sabe aquele louvor que a gente canta? Grandes coisas estão por vir. Se prepara, porque grandes coisas estão por vir. Quando as coisas começam, aquele rebuliço, começa tudo aquilo, é porque grandes coisas o Senhor vai fazer. E foi o que o Senhor fez na vida de Joquebede. Se você é de orar pela sua casa, pode confiar. Se você tem fé, pode confiar. Se você crê nas promessas do Senhor, pode confiar. Seu objetivo, sabe? O objetivo de Deus era cuidar daquele que era o libertador. E você é responsável, você é o libertador da sua casa. O Senhor tem colocado a sua casa, a sua família nas tuas mãos. E você que cuida, então você é o libertador, porque você vai ser usado por Deus para cuidar da sua casa, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Pense bem que você está construindo a sua história de vida. Então construa com fé, construa assim, sabe, crendo na promessa de Deus, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar neste dia de hoje e que você possa guardar no seu coração essa palavra, porque ela veio do céu para a tua vida. Recebe aí um beijo, um abraço, baixa aí o nosso aplicativo e se você é alguém que você queria que não assistiu, vai lá no YouTube e manda a pessoa assistir, tá bom? Que Deus te abençoe e um beijo. Fica com Deus.